Amém, irmãos? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu acho que a palavra de quase todas as irmãs que vêm aqui, né? O nosso coração fica estremecido, mas nós temos certeza que Deus está neste lugar, temos convicção de que o Senhor quer falar no nosso coração. E a minha oração nesta noite é que Deus me dê graça, que eu possa passar tudo que o Senhor tem falado e que você receba. Abre seu coração, assim como nós adoramos o Senhor, que nós possamos estar livres para receber de Deus, com o nosso coração aberto, para sermos tratados por Deus. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra em 1 Pedro 2. Do 1 ao 10. Que diz assim, amém? 1 Pedro, nós também queremos cumprimentar, né, os irmãos que estão em casa, que o seu coração também esteja aberto para receber de Deus, que as mãos do Senhor sejam sobre você, que você possa ser tocado pelo Senhor. Eu sei que Deus também tem uma palavra ao seu coração e basta você ficar com o coração aberto, porque Deus pode mudar, né, a nossa história nesta noite, pode mudar o quadro da nossa vida e nos trazer para o centro da vontade dEle. A palavra do Senhor diz assim: portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Seja como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebam deles, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixam que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Esta pedra é de muito valor para vocês, os que crerem, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas diz: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escravidão para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo o 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos do Senhor, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conhecia a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Deus, nós queremos te louvar mais uma vez. Pai, nós, diante da tua poderosa palavra, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, se revele a nós. Fala conosco, Deus. Fala no coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo. Ó Senhor, tudo que está no teu coração para as nossas vidas nesta noite, nós clamamos. Fala conosco, endireita as nossas veredas neste culto. Trata com as nossas vidas e com os nossos corações. É o que clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos, o Senhor, Ele pôde estar falando no meu coração
no retiro através desta palavra. E eu já estava orando, e quando Marcos Paulo deu uma abertura, o Senhor pôde estar confirmando no meu coração. E é muito interessante, porque nós nos alegramos muito quando nós deparamos com esta palavra que nos chama como um povo escolhido de Deus. Dentro dessa mensagem, Deus ele começou a palestrar no meu coração entre dois povos. Um povo que, de repente, é o que se encontra aqui. Mas, de repente, o segundo povo também se encontra sentado nesta noite conosco. Aqueles que receberam Jesus e aqueles também que não receberam Jesus. Nós sabemos que Jesus é a pedra que sustenta as nossas vidas e foi um presente de Deus para a humanidade. Mas nós entendemos que muitos rejeitaram esta pessoa maravilhosa, muitos não receberam esta presença e muitas das vezes nós olhamos para este texto e nós nos sentimos felizes porque nós fomos escolhidos por Deus. E às vezes olhamos para o nosso lado e às vezes até julgamos porque nós vimos muito que rejeitaram algo que teve um impacto grande com as nossas vidas e nós não conseguimos entender como alguém pode não aceitar o Senhor. Mas Deus pode falar grandemente ao meu coração que muitas das vezes nós que estamos aqui assentados também somos este povo que rejeitamos o Senhor. Como seríamos esse povo rejeitando o Senhor? Quando nós não obedecemos os seus mandamentos. E quando a gente lê ou quando a gente pronuncia que nós somos o povo escolhido de Deus, como nós somos esta nação, como nós somos estes filhos, como nós fazemos parte deste reino, nós somos filhos de Deus. Isso traz alegria no nosso coração, porque entendemos que não somos merecedores dessa graça, não somos merecedores deste amor, mas Jesus nos escolheu. Então, muitas das vezes, cria uma alegria muito grande e até uma vaidade no nosso coração, porque nós somos um povo separado, nós somos um povo diferenciado de outras pessoas que estão perdidas lá fora. Mas o Senhor nos traz para uma responsabilidade muito grande. Não é somente entender que fomos amados. Sim, nós entendemos que não somos merecedores, mas estamos felizes porque nós podemos declarar que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos libertou, existe um Deus que nos resgatou, existe um Deus que nos tirou do mundo, existe um Deus que mudou a história das nossas vidas e existe um Deus ainda que nos ama e que responde às nossas orações, como temos feito aqui. Nós louvamos porque muitas das vezes nós passamos por lutas, por dificuldades e sempre apresentamos as dificuldades que temos diante do Senhor. Então isso alegra o nosso coração e nós podemos dizer que somos um povo felizes. Nós somos agraciados porque nós temos a quem nos recorrer nas horas da adversidade, nas horas das tristezas, nas horas das lutas. Nós apresentamos as nossas famílias e sempre o Senhor ele vem com a sua provisão sobre as nossas vidas. E sempre o Senhor vem para nos socorrer. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque nós somos alguém que fomos escolhidos. É muito bom dentro de uma amizade, né? Ou quando nós estamos começando um relacionamento e gostamos de uma pessoa e nós somos escolhidos por aquela pessoa, nós somos amados por aquela pessoa. É muito bom quando nós nos sentimos sozinhos e às vezes aparece uma amizade preciosa e nos escolhe e caminha conosco. E isso traz alegria no nosso coração. Então nós podemos olhar dentro deste texto e nos deparar e ficar parado somente no 9 e saber assim: eu fui escolhido, eu faço parte da família, eu sou da família real, e isso traz alegria. Mas nesta noite o Senhor ele quer nos confrontar dentro desta palavra e pontuar algumas coisas nas nossas vidas. Tem uma frase que sempre nós postamos, e eu sempre que vejo eu posto, principalmente nesse tempo aí de mês das mulheres, que fala assim, de todas as mulheres que eu gostaria de ser, ou que eu poderia ser, né? A mais importante é que eu fui chamada por Deus. E isso traz um impacto no nosso coração, porque principalmente nós, mulheres, nós desejamos tantas coisas, nós sonhamos com tantas coisas, nós queremos tantas coisas, e assim também para os irmãos. Nós, que somos um ser humano, nós queremos muitas coisas na nossa caminhada. Mas o Senhor começa a nos trazer este ponto
momento, irmãos, não somente uma frase que todo mundo posta, mas entender assim que nós desejamos, principalmente na nossa caminhada de fé, nós desejamos ser levantado como alguma coisa na casa do Senhor. Muitas das vezes nós queremos estar em destaque, nós queremos fazer, nós queremos que Deus se revele e mostre quem somos, o que nós vamos fazer, qual a serventia no reino, onde nós vamos ocupar algo na casa do Senhor. O primeiro ponto que Deus nos traz nesta noite, que nós venhamos buscar de todo o nosso coração e entender que de todas as coisas que poderíamos alcançar, e às vezes ficarmos frustrados porque não alcançamos alguma coisa, mas o maior privilégio que um ser humano pode receber é ser alcançado por Deus. E eu acredito que aqui existem pessoas que têm essa convicção no coração, mesmo com todos os momentos de adversidade, que a nossa alegria, em primeiro momento, quando levantarmos, como abrimos os nossos olhos, quando a gente for deitar, saber que a gente vive de repente uma vida muito adversa, totalmente diferente de repente do que algo que está no nosso coração, mas de todas as coisas que nós possamos alcançar, que nós venhamos nos alegrar, porque fomos alcançados pelo Senhor. E Deus, Ele tem um propósito de se revelar a nós dentro deste texto. Ele nos traz e nos chama para ser um representante dEle nesta terra. Irmãos, ser um representante do Senhor não é algo comum. Ser um representante do Senhor não é para uma pessoa comum. Ser representante do Senhor não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu sei que muitas das vezes nós queremos que seja de qualquer jeito. Nós queremos que seja de qualquer forma. Nós queremos muitas das vezes maquiar, né? Nós queremos muitas das vezes vestir uma capa de cristão, de servo de Deus, nos postar diante das pessoas como servos e achar que podemos representar o Senhor nesta terra de qualquer jeito. E o Senhor nos traz essa reflexão para o nosso coração, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver como realmente nós estamos vivendo. E o Senhor nos chama, né, no começo deste texto, para que nós venhamos abandonar muitas coisas, tudo que é mal dentro do nosso coração. E se a gente for olhar direitinho, irmãos, há muita maldade em nós. Há muitas coisas que desagradam o Senhor dentro de nós. De repente, nós não acostumamos falar para as pessoas. De repente, até mesmo os que convivem com a gente não conseguem perceber. Mas existe alguém que pode nos confrontar e mostrar o mais profundo do nosso ser, que é o Senhor. Deus, Ele pode se revelar a nós de uma forma grandiosa e pode revelar o que está lá dentro, lá no profundo, guardado e escondido dentro do nosso coração. E nesta noite Deus nos chama, irmãos. Nesta noite Deus nos chama. Nós temos visto o Senhor falar de tantas formas. O Senhor nos chamar para um compromisso maior. O Senhor nos chamando para um conserto. E muitas das vezes nós continuamos a nossa caminhada. Passa dias, passa meses, passa anos. A gente sobe, a gente desce, a gente vai, a gente volta. E nada acontece de diferencial nas nossas vidas. Então o Senhor nesta noite nos chama para olhar. Olha para dentro de você. O Senhor pôde me confrontar muito dentro dessa palavra. O desejo do meu coração era conseguir passar tudo que Deus foi palestrando comigo. Mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no coração dos irmãos. Olhe para dentro de você. E o Senhor nos chama para abandonar algumas coisas, né? Muitas das vezes mentira, fingimentos. E o Senhor me confrontou com esta palavra. Porque é muito fácil, diante da comunidade, diante das pessoas, nós nos portarmos como pessoas que verdadeiramente nós não somos. E o Senhor nesta noite, eu disse para Deus, né, esse mês, um mês que eu estou precisando de tantos milagres, de tantas bênçãos, e nós gostamos, irmãos, de uma palavra que alegra o nosso coração, porque é isso que nós queremos, né? É bênçãos, é o Senhor agir, é o Senhor fazer, mas nós estamos vivendo um ano de cuidado, e eu sei que este ano Deus quer cuidar com coisas secretas, profundas, guardada dentro de nós. Eu tenho essa convicção de que Deus está despertando o seu povo. Ele nos chama para cuidar, sim, da igreja, da obra, dos outros, mas Ele chama para que nós possamos cuidar de nós. E às vezes cuidamos tanto de pessoas e não cuidamos da nossa vida com Deus, de honrar o Senhor e viver o que Deus tem para as nossas vidas. Então o Senhor nos chama para mudar,
para transformar, para olhar para dentro de nós e tudo que é mal, tudo que atrapalha o Senhor, tudo que impede o agir de Deus, que nós possamos abrir mão e crescer. Aqui fala crescer como criança, buscar um alimento, porque um bebezinho ele tem as suas fases, né? Ele começa com leite, começa com a comidinha, com um cuidado especial, e eu tenho certeza que a família e até a natureza daquele próprio bebê, ele quer crescer, ele quer começar a gatinhar, começar a andar, começar a aprender a falar. Então o Senhor nos chama nesta noite, você que às vezes acha assim, mas eu estou num nível elevado, eu já fui levantado como alguma coisa, eu tenho uma posição na casa do Senhor, eu tenho uma posição na sociedade, eu tenho uma posição dentro da minha casa. Irmãos, o Senhor nos chama nesta noite para pegar tudo isso e jogar no lixo e se levantar novamente. Se há algo que precisa ser mudado nas nossas vidas, que nesta noite, que comece hoje, não porque eu estou aqui, porque eu fui muito confrontada com o Senhor, que nós possamos olhar e falar assim, há tempo para nós. Não é tarde para mudanças, não é tarde para uma vida nova, não é tarde para mudar dentro de casa, para mudar aqui como servo, para mudar aqui como irmãos, para mudar aqui como um povo de Deus. Irmãos, é muito lindo falar que somos um povo escolhido, principalmente aqui a nossa igreja. Conversando com a Natália ontem, eu falei que nesse período de retiro, tantas pessoas me questionando como a sua igreja conseguiu fazer uma estrutura daquela, onde arrumou dinheiro, como fez, mas é tão lindo. As postagens são lindas, os hinos são lindos, as pregações são lindas, o movimento é lindo, tem um instituto. Irmãos, as pessoas nos olham, as pessoas nos observam, as pessoas reparam, as pessoas querem saber, as pessoas querem estar envolvidas, de onde veio, como faz, como é. Então os olhos do mundo, os olhos das pessoas estão sobre nós, e a palavra de Deus diz que Deus nos chama como um representante. Como podemos representar alguém que é tão santo, alguém que é imaculado, alguém que não tem mancha de qualquer jeito? E o Senhor trouxe muito confronto para a minha alma. É muito melhor a gente sentar, a gente parar, a gente refletir e pensar assim, eu preciso mudar a rota da minha vida. Eu estou fazendo, eu estou em evidência, todo mundo está vendo, todo mundo está achando, mas o que o Senhor está achando? É muito bom, irmãos, a gente ter uma boa aparência diante do nosso líder, claro que temos que ter, mas é bom, né, nós sermos confrontados também. E nós precisamos, os nossos amigos, irmãos que estão ao nosso redor, a nossa família. Então, se há algo em nós nesta noite que precisa ser mudado, que nós possamos derramar o nosso coração diante do Senhor e dizer, Deus, eu preciso de tantas coisas, mas a minha prioridade é ser transformado nesta noite, para que eu verdadeiramente te represente, que eu venha te representar em todas as áreas da minha vida, não somente aqui, porque aqui, irmãos, é fácil, aqui a gente junta com todo mundo, aqui a gente pega o gancho do louvor, a gente pega o glória do irmão, a gente senta com mais espiritual, a gente pega um conselho, mas tem uma vida lá fora, tem uma família, tem um trabalho, tem lutas, tem pessoas difíceis e nós também somos difíceis. Então o Senhor nos chama para que nós venhamos desejar esse crescimento e se achegar e reconhecer quem é Cristo, o que o Senhor tem, quem Ele é, o que Ele merece. Irmãos, nós quando amamos alguém, temos um amigo ou alguém da nossa casa que nós amamos tanto, nós abrimos mão de tanta coisa, nós dedicamos tanto para poder abençoar aquela pessoa, agradar aquela pessoa, fazer. Então que nós possamos lutar com tanta garra que temos às vezes para agradar pessoas, mas nós venhamos agradar o Senhor, porque às vezes nós agradamos tantas pessoas e o Senhor tem ficado de lado. Nós não paramos e nem sequer perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer de nós. Então, que nós possamos chamar essa pedra. Venha ser a estrutura da minha vida. Venha ser o alicerce da minha vida. Senhor, que o Senhor venha mudar. Eu tenho feito tanto essa oração e eu às vezes olho para dentro de mim e eu falo, Deus, o tempo está passando, as coisas não acontecem, eu não consigo alcançar a mudança que eu desejo, eu não consigo ser quem eu gostaria de ser no Senhor. Porque, irmãos, nós queremos ser tantas coisas em outros lugares, eu também quero. Às vezes eu me perco em meio às minhas orações, porque eu nem sei como apresentar tudo que está dentro do meu coração para Deus. Porque tanta coisa que eu quero, eu nem sei realmente o que eu estou querendo. E às vezes eu fico confusa. Mas
que nós possamos orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu sei que é difícil, não sei se os irmãos têm essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de receber esse direcionamento de Deus, mas, irmãos, não é impossível, é intimidade. Quando nós temos amigos, ou dentro da nossa casa, no nosso casamento, nós vamos pegando intimidade. Eu tenho isso dentro da minha casa. Não há segredo entre eu e o Moraes. Não há dificuldade de expor o que eu estou passando, o que ele está passando. Nós somos um livro aberto ali entre nós dois. Então, nós não temos dificuldade. E esse vínculo que nós criamos é fácil, porque ele me ajuda nas minhas fraquezas, eu na dele. A gente se alegra junto, a gente chora junto, a gente sofre junto, um corrigindo o outro. E assim é com o Senhor. Porque se a gente buscar verdadeiramente essa intimidade, irmãos, Deus vai falar, Deus vai mostrar. Às vezes nós estamos numa cegueira porque a gente não está buscando, essa é a verdade. Nós não temos o direcionamento porque Deus não está falando. Eu sei que tem um momento que ele se cala, mas ele não está direcionando porque nós não estamos buscando, nós não estamos íntimos, nós não estamos ali com ele todos os dias. Então, o Senhor, ele quer ser o alicerce, mas ele também tem algo a fazer na nossa vida. Ele quer que nós venhamos ser também alicerces através da presença dele, a vida de outras pessoas, esses que rejeitaram, esses que não receberam, esses que não alcançaram, esses que não deram valor, é porque estão perdidos assim como nós estávamos. E quem que vai alcançar essas pessoas? Eu sei que o Senhor, ele não precisa, mas ele conta, ele nos chamou para isso. Então, que nós possamos deixar com que o Senhor seja a estrutura, a firmeza da nossa vida, para que eu possa estruturar outras pessoas, e principalmente dentro da nossa casa. Irmãos, é uma vergonha. Quantas famílias, quantas pessoas dentro do nosso lar estão totalmente desorientados? Quantos lares de servos de Deus, quantos lares de pessoas que são religiosas, que buscam, está totalmente destruído, porque não tem direcionamento, não tem vida com Deus, não tem intimidade, não estende as mãos, não faz, não se preocupa com si só. E muitas das vezes nós queremos agradar os olhos das pessoas, desagradando ao Senhor e deixando a nossa casa e os nossos de qualquer maneira. Então, o Senhor, ele nos chama, e o Senhor, ele fala conosco nessa noite, que nós fomos chamados para o serviço do reino. Esse é o propósito de Deus. Deus não nos chamou aqui, irmãos, para nos encher de bênção, mas sabemos sim que o coração de Deus é tão misericordioso e generoso, que à medida da nossa caminhada, ele vai nos abençoando, ele vai nos socorrendo, porque se o Senhor não intervir, nós não vamos conseguir. Se o Senhor, ele não se levantar, a gente não consegue ajudar ninguém, a gente não consegue buscar, mas o maior propósito de Deus é se revelar a nós, é fazer com que nós venhamos conhecê-lo, ter intimidade com ele e levar a palavra. O maior propósito de Deus é salvar a humanidade, e isso muitas das vezes é difícil a gente entender. Basta, mas Senhor, tem tantas outras coisas. Irmão, se a gente não conseguir nada, se a gente perder tudo, mas se a gente alcançar o Senhor e honrar o nome do Senhor nesta terra, basta. Então, o maior propósito de Deus é que nós venhamos reconhecer quem ele é e caminhar para o serviço. O Senhor, nesta noite, chama sacerdotes, chama pessoas que queiram um compromisso para o serviço do reino de Deus. Vamos abrir a palavra lá em Levítico 21:16. Levítico 21:16, que diz assim: o Senhor disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá apresentar as ofertas de alimento. Esta lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado.
ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarça ou outra doença na pele, e ninguém que seja castrado. Irmãos, trazendo para as nossas vidas, nós sabemos que os sacerdotes, eles eram escolhidos, era um povo específico, era um povo escolhido por Deus, ele não poderia ter defeito, o sacrifício era perfeito, não poderia também ter defeito. Nós não vamos entrar muito nessa história, mas nós sabemos que o sacerdote era um povo escolhido exclusivamente para representar o povo, para ser intermédio entre o povo e Deus. Só que Jesus Cristo veio e ele rasgou o véu, ele quebrou, ele nos deu um livre acesso ao Senhor. Então hoje nós somos este povo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo que Deus separou e nós temos este acesso. Nós não precisamos de alguém que vá até nós, que vá até o Senhor por nós. Nós não precisamos que alguém interceda pelas nossas causas, que alguém ofereça um sacrifício por nós, que alguém vá até Jesus. Hoje nós louvamos a Deus porque nós não precisamos recorrer àquela pessoa específica que vá até o Senhor. Nós temos esta liberdade em Deus, nós podemos nos achegar ao Senhor, mas existe pessoas lá fora que não têm esse conhecimento. Eu tenho uma amiga que eu sempre falo de Deus para ela e em momentos difíceis, eu sempre chamo ela para orar, e um dia ela me disse assim: Ana, eu acho muito interessante, mas eu não sei orar como você, eu nem sei o que é uma oração da forma que vocês fazem, eu não sei como me achegar a Deus da forma que você chega, eu não sei o que é apresentar as minhas questões. E eu sempre falei com ela: não faça uma oração copiada, uma oração pronta, rasga seu coração, fala para Deus quem você é, como se você estivesse conversando. E irmãos, é tão interessante porque a gente acha que não existe esse tipo de pessoa, mas existe pessoas que não sabem como fazer uma oração do fundo do coração. Glória a Deus, nós fomos alcançados, mas existem essas pessoas. Então, trazendo para o lado espiritual nesta noite, e eu achei muito interessante, Deus foi palestrando ao meu coração. Nós somos esses sacerdotes, nós somos o povo escolhido, separado por Deus, e nós louvamos. Mas, mais uma vez eu falo, irmãos, o Senhor não nos chamou para que haja uma soberba e uma alegria no nosso coração, que nós somos melhores que ninguém, não. E o Senhor nos traz um compromisso e algo assim que nos traz muito temor, porque para que nós venhamos cumprir este papel de representante do reino de Deus, trazendo para o lado espiritual, eu vou colocar alguns pontos aqui, que esses pontos são pontos que, se nós apresentarmos algum desses pontos dentro da nossa vida espiritual, nós não servimos para representar o Senhor. Que nesta noite você guarde isso no seu coração, porque Deus, nesta tarde, Ele pôde estar palestrando a tarde toda comigo, e isso me trouxe muito temor para o meu coração. Se você é uma pessoa, se somos uma pessoa cegas e com defeito nos olhos, nós não servimos para o trabalho no reino de Deus. Nós não servimos para representar o Senhor nesta terra. Nós não servimos para ser esse povo escolhido por Deus. Primeiro, nós precisamos tratar com as nossas vidas. E eu achei interessante esse ponto, irmãos, porque nos últimos dias, eu estou com um problema nas minhas vistas. Umas taxas se elevam e as minhas vistas, assim, hoje eu comprei uma Bíblia essa semana enorme, não consegui ler, eu imprimi, eu estou com dificuldade de ler, e eu pude achar tão interessante, Deus começou a falar comigo nesta tarde. Eu peguei celular, eu peguei Bíblia, eu liguei a lanterna do celular, eu falei: Deus, como que eu vou pregar? E foi chegando à tarde, as minhas vistas foi piorando, e aquilo começou a trazer assim, uma aflição para a minha alma. Aí o Senhor pôde estar palestrando comigo. Irmãos, é uma dificuldade de leitura, né? Se colocar uma letra maior, a gente consegue. Se apertar um pouquinho, consegue ver o que está escrito aqui. Se escrever um pouquinho maior. Mas trazendo para a vida espiritual, é muito mais difícil. E também no oculista, colocar um óculos, como os amigos falam aí, também vai resolver o problema. Mas espiritualmente é muito mais difícil. Então, aquele que é cego e com defeito dos olhos, ele não serve para representar e para o trabalho no reino de Deus. E isso trouxe um temor ao meu coração. Então, aquele que não tem visão,
aquele que não vê as coisas com clareza, aquele que não vê as coisas que estão prejudicadas, aqueles que não conseguem ver uma visão de crescimento e aquele que não consegue olhar para a dificuldade do seu irmão. Irmãos, o Senhor, Ele começou a falar muito no meu coração. Aquele que não consegue olhar para a dificuldade do próximo. Aquele que não consegue olhar para o irmão que está sentado do seu lado. Aquele que não consegue ver a dificuldade da casa do Senhor. Aquele que não consegue ver as coisas que precisam ser feitas. Aqueles que não conseguem ter uma visão de que está todo mundo, ou a maioria, caminhando para um crescimento e você não consegue ver isso. Aquele que não consegue ver o lado espiritual do todo da casa do Senhor, do corpo, o crescimento do reino. Aquele que está no meio, mas que não está conseguindo ver o que está acontecendo ao seu redor. Então você, eu, nós, se esta atitude está no nosso coração, nós não servimos para ser representante do Senhor e para o trabalho no reino de Deus. E o Senhor, irmãos, com muito temor no meu coração, eu falo para você, olhe para dentro de você, porque eu tenho olhado para dentro de mim. Se a sua visão não acompanha a liderança, se os seus olhos não conseguem ver o que o nosso líder, que foi levantado pelo Senhor, que tem uma responsabilidade, que também vai prestar conta com Deus, mas que está buscando direcionamento. Eu sempre falo com o pastor Marcel que eu louvo a Deus, porque a gente vê que ele é um homem de visão, a gente vê que ele é um homem de oração, a gente vê que ele está no altar. Então, se nós não estamos acompanhando este crescimento, esta visão, este caminhar, este trabalho, e você está perdido e não consegue ver que a igreja está caminhando, que as obras estão sendo feitas, que pessoas estão com dificuldades, que pessoas também precisam vir. Se você está no meio e os seus olhos não estão abertos, eu sinto te dizer, você não serve para o trabalho do reino, você não serve para ser um representante, tem que rever coisas. E também dentro da nossa casa, nós podemos trazer também para dentro do nosso lar. Se está tudo caminhando, as pessoas estão sofrendo, os casamentos estão destruídos, os filhos estão perdidos, pessoas estão gritando dentro e você não está vendo, você não serve para ser um cabeça, um líder dentro da sua casa. Tem que rever, irmãos, tem que consertar a vida. E também não serve o coxo e o aleijado, aquele com dificuldade. O que seria o coxo e o aleijado? Aquele que se arrasta, aquele que não tem firmeza, aquele que precisa ser carregado, aquele que não consegue andar sozinho, também não serve para ser representante do reino. Aquele que um dia está aqui, outro dia está lá, está com dificuldade, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, não serve para ser representante, não serve para ser o sacerdote, não serve para pegar e colocar a mão no arado. Irmãos, é muito bom fazer, é muito bom estar, é muito bom ser. Mas, se a nossa vida não condiz com a palavra, com a vontade do Senhor, não serve para ser representante. Não tem boa conduta. Muitas das vezes, nós estamos envergonhando o nome do Senhor lá fora, com a nossa vida, que não tem uma boa conduta. O que as pessoas têm falado de nós? Como as pessoas têm nos visto? Como nós temos honrado com os nossos compromissos em todas as áreas das nossas vidas. Se você não é uma pessoa madura, se você fica onde as pessoas te colocam, vai onde falam para você ir, você está no meio da multidão, acompanhando a multidão, está indo na leva, não tem um posicionamento firme, não tem uma convicção de quem você é, não tem uma convicção de para que Deus te chamou, não tem uma convicção de quem é você no reino, não serve para ser representante do reino. Pode servir para os olhos humanos, mas para Deus não está legal, para Deus não está bom, para Deus não está sendo aprovado. Se você tem o pé ou as pernas quebradas, também não serve para representar. Porque a gente vê, eu passei 2 vezes lá em casa, 3 vezes. O Moraes quebrou a mão, o Moraes quebrou o calcanhar e o Moraes quebrou o pé. Irmãos, a gente viu a dificuldade que a gente tinha. E muitas das vezes o Moraes surtava e falava assim, é muito difícil a gente depender. Quando ele quebrou o pé, que não podia pisar no chão, não podia andar,
Ele se sentiu uma pessoa inútil. Com o braço ainda andava, mas não podia fazer as coisas. Tinha um, mais o outro. Mas com a perna, não tinha condição de andar, não tinha condição de fazer nada, dependia da gente para tudo e é uma dificuldade. Então, alguém que tem um problema na perna, um problema de caminhar, um problema com as pernas, o pé, é uma pessoa que não tem firmeza, precisa de uma muleta, precisa de uma ajuda, precisa de uma escora, precisa de alguém. Então, não tem passos firmes, não consegue fazer um direcionamento firme, não consegue seguir uma linha reta. Então, irmãos, não serve para o trabalho, não serve para representar Cristo, não serve para o chamado, não serve. Então, o Senhor, Ele te chama para você olhar. Então, uma pessoa que precisa ser carregada, que ao invés de ajudar, precisa de ajuda. Ao invés de carregar, precisa ser carregado. Então, não serve para o trabalho. E uma pessoa com a mão quebrada? A pessoa com a mão quebrada, ela não participa da obra, ela não participa do crescimento, ela não coloca a mão na massa, ela não pode fazer, as mãos estão debilitadas. A mão não pode fazer força, que precisa de uma recuperação. Então, se você é uma pessoa espiritualmente falando, irmãos, se as suas mãos estão quebradas, se as suas mãos não estão estendidas, se a sua mão não pode pegar no trabalho, você não é um representante de Deus. Você não pode ser um representante de Deus. Você não é um sacerdote chamado por Deus. Não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode ter mácula. O tempo foi passado, mas o Senhor também não quer pessoas de qualquer jeito. Às vezes nós aceitamos, às vezes a gente consegue encaixar, mas não é isso que está no coração de Deus. E o interessante, quando as nossas mãos estão quebradas, nós não podemos servir o alimento. Nós, mulheres que gostamos de cozinhar, né? Se a gente está com uma dificuldade na mão, não tem como preparar o alimento. E aquele espiritualmente falando que está com as mãos quebradas, não tem como preparar a comida, não tem como servir o pão, tem como comer, né? Alguém vai colocar na sua boca, você vai arrumar um jeitinho, mas fazer não tem como. Tem como receber, tem como sentar, receber, comer, porque uma ajuda vai aparecer. Mas se as suas mãos espirituais estão quebradas, não tem como você ajudar, não tem como você participar do crescimento, não tem como você servir, não tem como você levar o alimento. Então não serve para ser o representante do reino de Deus. E também é interessante que não tem como ofertar. Ela não falou aqui de oferta, que ninguém tem tão pouco que não pode dar algo. Irmãos, isso serve para a oferta financeira, para uma oferta de oração, para uma oferta de ajuda, para uma oferta de um abraço. Então, se as suas mãos espirituais estão quebradas, não tem como você ofertar ao Senhor de forma alguma. Então, como você vai ser levantado para o trabalho se os seus olhos estão fechados, se os seus pés estão quebrados, se as suas mãos estão com dificuldade, se você não enxerga, se os seus sentimentos não estão ligados com o de Deus, se você não está acompanhando o que realmente é preciso, não tem como servir no trabalho de Deus. Então, e também o corcunda. O corcunda também não serve. Ele sempre está com um peso nas costas. Tudo é muito difícil. E a tendência do corcunda é olhar para baixo. E não olhar para o alvo. E não olhar para cima. E não ver o que Deus está fazendo. Então, irmãos, se o peso, se está pesada a obra, se está pesado vir, se está pesado fazer, se está pesado ajudar, se está pesado orar, se está pesado renunciar, então nós precisamos o quê? Parar, buscar o Senhor, consertar a nossa vida, se é um peso a obra, se é um peso o seu chamado, se é um peso também a sua casa, se é um peso o seu casamento, se é um peso os seus filhos, também não serve para Deus, não está de acordo da vontade de Deus, não tem como representar o Senhor, um homem que tem um lar e que não honra com os seus compromissos, não tem como representar o Senhor, uma mulher que desejou tanto um casamento e uns filhos, que não cuida da sua casa, não tem como você dizer que um representante de Deus não tem, irmãos. Você pode enganar a si mesmo, mas não tem como enganar o Senhor. Não tem como uma pessoa que foi chamada, que pegou, que colocou a mão no arado, que pegou um compromisso na casa do Senhor e que não honra com o seu compromisso, não tem como ser um representante.
Nós trabalhamos com a célula e não é nada tão grandioso, mas a gente vê ali algumas dificuldades, porque tem um compromisso com a palavra, tem um compromisso com os irmãos, se não traz alegria, é melhor não fazer, não serve para representar. Se a obra de Deus te causa um peso, se está pesando nos seus ombros, se você está vindo para a casa do Senhor com o coração amargurado, se você está tocando nas coisas que Deus levantou de qualquer maneira, não serve para representar o reino de Deus. Se você não ama o Senhor, a Natália trouxe uma palavra preciosa aqui. Irmãos, a maior dificuldade da igreja é amar o próximo. A maior dificuldade da igreja é ajudar as pessoas. É muito bonito os discursos, é muito bonito cantar, é muito bonito as festividades, mas na hora de pegar, de chegar junto, de abrir mão, né, do seu conforto, estender as mãos, ajudar seja em qual situação que for, há uma dificuldade no povo de Deus, sim. Vamos ser sinceros para nós mesmos, há uma dificuldade, porque nós temos dificuldade de honrar o Senhor, porque nós temos dificuldade de buscar o Senhor, nós temos dificuldade de obedecer o Senhor. Como vai ser fácil fazer para alguém, irmãos, se nós não estamos fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer com excelência? Então, que não seja peso. E o último é o anão, é aquele que está pequeno, aquele que não cresce. E eu sei que é uma dificuldade. Então, o anão é aquele que parou de crescer. Nós usamos aqui o exemplo de um bebê. Então, o bebê tem as fases. E, às vezes, nós aceitamos o Senhor, a gente vem para a igreja, senta aqui e está bom. Não busca mais nada. Não busca ser melhor. Não busca fazer um pouquinho mais. Não busca ajudar. Não busca colaborar. Não busca colocar a mão mesmo. Parou, estagnou. Estou aqui. Estou vestidinho aqui, estou sentado, estou adorando. Irmãos, não é para isso que o Senhor nos chamou. Todo mundo tem algo que pode fazer para o reino de Deus. Então, os relacionamentos com o homem, com Deus não cresceu. Tudo é difícil, a dificuldade. As pessoas encostam, falam e é algo assim que Deus confrontou muito o meu coração. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos crescer com o nosso sentimento. Nós precisamos ser mais firmes, mais fortes, sentir menos, entristecer menos. Qualquer coisa nós já não queremos vir, nós já queremos largar, nós já queremos não participar mais. A gente não quer estar mais no meio. Então o Senhor nesta noite nos chama para olhar verdadeiramente para dentro de nós, porque nós temos facilidade para olhar para a vida do irmão, é muito fácil. É fácil analisar o irmão, a gente faz um raio-x da vida do irmão. A gente coloca todos os defeitos, a amostra, a gente julga, a gente apresenta também até mesmo as soluções. A gente coloca os defeitos tudo aqui na mesa e também coloca a solução. Mas quando é para a nossa vida é difícil. E o Senhor hoje nos chama para analisar a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, o nosso ministério, a nossa forma de buscar, a nossa forma de orar a Deus. Não é somente vir. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Como temos colocado a nossa vida diante de Deus? Como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Como alguém cheio de defeito, que precisa ser transformado, que quer ser transformado. Irmãos, o maior problema aqui não é as dificuldades que temos. A maior dificuldade, o maior problema é não querer mudar, não querer a transformação. Tem jeito sim. Para tudo tem um jeito. Se o Senhor estiver na causa, se o Senhor entrar na nossa história, se o Senhor entrar nas nossas vidas, se a mão do Senhor estiver sobre nós, Deus pode nos dar um ânimo novo. Deus pode... Eu acho que não teve uma pessoa que não foi impactada, que foi alcançada, que chorou, que recebeu. Eu falei na minha célula, eu vou contar algo aqui que Deus falou ao meu coração. E... as irmãs aí, né, da mídia, e tiraram muitas fotos, e tinha fotos maravilhosas, né? E eu achei muito interessante, eu fiquei durante os dias depois, procurando em cada postagem, irmãos, olha como que Deus falou no meu coração. Tinha umas fotos dos irmãos da minha célula ajoelhado, tinha uma foto do Gabriel com as mãos assim, tinha a foto do pastor, tinha a foto do Caio Delanã, tinha a foto da Fabi, tinha a foto da Natália, tinha a foto da Miriam. E eu falei, Deus do céu, não apareceu uma foto minha de joelho, não apareceu uma foto minha com as mãos levantadas, não apareceu uma foto linda para me postar e colocar um texto. Olha que interessante, irmãos. Eu sei que foi muito divulgado, muito lindo. E eu fiquei procurando. E toda hora que alguém postava alguma coisa, eu olhava ali, numa foto da irmã. E teve um dia que eu falei, Jesus,
eu não achei uma foto, queria tanto postar uma foto assim linda, e eu estava lavando a roupa. Eu fui para a minha área, quando eu abri a minha máquina, veio aquele pensamento de novo no meu coração. Deus falou assim: qual é o motivo? Por que você queria a foto? Você queria uma foto linda por qual motivo? Para postar para qual fim? Irmãos, eu comentei na célula que eu ia falar isso aqui. E aquilo trouxe assim uma tristeza no meu coração, porque nós gostamos de postar, irmãos. E é difícil ter uma foto linda minha. Eu posto, não estou nem aí. E eu queria tanto, e eu procurei ali, e eu até pegava de um, falei, às vezes tem um orando, vai ter um no fundo. Deus falou, qual a intenção de você postar a foto? Vai ser para qual motivo? E aquilo trouxe uma reflexão e um temor para o meu coração. E eu falei, para que eu queria? Será que realmente seria só para mostrar que eu estava orando e para postar e alguém achar bonito e curtir? Ou eu queria exaltar o nome do Senhor com a minha vida? Com a foto e sem foto, irmãos. É lindo, foi maravilhoso, tinha textos lindos e eu sei que impactou vida. Não estou falando, né? Porque se eu tivesse, eu teria postado sim. Mas Deus trouxe uma reflexão. Para que eu estou vindo? Por que eu estou postando? O texto, qual o sentido dele? É somente para mostrar, mas eu sou essa pessoa que estou realmente com as mãos estendidas e dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser. Eu estou aqui te adorando. Será que eu estaria realmente? Será que os joelhos que se dobraram foi para qual motivo? Para reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou merecedora, que eu preciso, que eu estou aberta a Ele entrar e fazer. E Deus começou a falar ao meu coração, para quê? O que você está fazendo? Qual é o seu sentido de vida? Qual o seu sentido em Batista Reviver? Qual o seu sentido do retiro? Qual o seu sentido de estar nos cultos? O que você está fazendo aqui, irmão? Buscando exatamente o quê? Para que são os dons e os seus talentos? Para que você se dedica a tantas coisas na sua vida? Até mesmo o Senhor falou nas profissões. Nós queremos ser tantas coisas, é tão lindo, né, irmãos? Mas para quê? Será que a sua profissão é somente para você ganhar um dinheiro? Ou é para você honrar o nome do Senhor e usar esse talento? Ou essa dedicação que você teve anos? Eu sei que pode. Eu sei que dentro do nosso trabalho nós podemos fazer algo. E podemos ser representante do Senhor dentro da profissão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, a resposta nesta noite, que ela venha do Espírito Santo de Deus, porque somos tão miseráveis que não somos capazes de responder para nós mesmos o que estamos fazendo aqui. Porque o nosso coração luta contra isto. É muito mais fácil falar assim, eu estou aqui pregando a palavra porque eu sou uma pessoa espiritual. Eu estou aqui buscando porque eu amo muito ao Senhor. E muitas das vezes eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, eu fui muito confrontada com esta palavra. E Deus começou a colocar, pontuar coisas na minha vida que eu preciso mudar. Uma das coisas que as pessoas que são próximas a mim sabem, que são as dificuldades emocionais. Né? São as dificuldades que eu tenho na alma. São as minhas fragilidades emocionais. São as dificuldades que às vezes me faz quase parar e desistir da caminhada. Mas lá no fundo, como tem um louvor que fala, eu tenho prazer e eu sei que não tem outro lugar que eu possa ir. Não tem outro desejo que vai satisfazer o meu coração, a não ser entender que eu sou necessitada da presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha caminhada. Então é por isso que eu estou aqui. Você está aqui por quê? Eu estou aqui porque eu sei que eu sou fraca, eu sei que eu sou frágil. Eu sei que as minhas dificuldades, muitas das vezes, me faz entrar em desespero. Mas eu conheço um Deus que nesses momentos de dificuldade, eu pude clamar. E eu pude sentir a mão dele entrando no mais profundo do meu ser. E me levantando para que um dia eu chegue no centro da vontade dele. Que nesta noite, irmãos, mais do que tudo na sua vida, mais do que qualquer conquista, porque eu sei que tem tantas coisas que queremos,
mas que o seu maior prazer, a sua maior alegria, a coisa que mais vem acelerar o seu coração, é você ser chamado, escolhido por Deus para cumprir uma obra preciosa nesta terra. Que você seja verdadeiramente um representante, que a maior alegria do nosso coração nesta noite seja por ser um representante de Deus, e que a nossa oração seja: Senhor, começa a tratar com as dificuldades que eu tenho, para que eu seja um representante que alegre o seu coração, que ajude pessoas, que traga pessoas, que tire pessoas de onde eu estava e traga pessoas para os seus pés, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. O Senhor não deseja, irmãos, mais nada além disso. Deus, Ele nos salvou. Deus, Ele nos chamou. Ele está estruturando as nossas vidas. Mas tem pessoas lá fora que precisam desta mesma graça, desta mesma misericórdia, desse mesmo favor, desse mesmo toque que você recebeu um dia. Então, que nesta noite o seu coração queima por mais de Deus, verdadeiramente, que não seja só palavras, que não seja só louvor, que não seja uma oração porque é bonito falar, mas que o Espírito Santo de Deus venha queimar na nossa alma, para que nós possamos verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Deus, nós te louvamos, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor é tão precioso. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, porque com todos os defeitos e falhas que temos, o Senhor mesmo assim nos alcançou. E eu tenho convicção de que o Senhor nos trouxe nesta noite para tratar com as nossas vidas. E aqui está os nossos corações, Senhor. Aqui está as nossas vidas, muitas das vezes com tantas dificuldades, com tantas falhas, ó Pai, com tantas coisas que não agradam o Senhor, com tantas imperfeições. Mas eu sei, Deus, que o Senhor é aquele que não tem, ó Deus querido, nenhum erro. O Senhor é aquele que não tem nenhuma mancha. O Senhor é aquele que é perfeito, e eu sei que o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor é capaz, ó Deus, de revelar a nós o que verdadeiramente precisa ser mudado. Deus, nós queremos representar o Senhor com honra. Nós queremos representar o Senhor com alegria. Nós queremos cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos, Pai, verdadeiramente, ó Deus, exalar a presença do Senhor nas nossas vidas. Mas nós sabemos, para que isto aconteça, o Senhor precisa tratar conosco. E nesta noite aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo escolhido, sim. O teu povo que o Senhor chamou. O teu povo que o Senhor quer que faça parte do teu reino. E nós te pedimos, Deus, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa casa, mexa com as nossas estruturas, mesmo que seja, Pai, algo que nos causa dor, desconforto, vergonha, mas que o Senhor possa tratar conosco nesta noite, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha mostrar, abra os nossos olhos espirituais, que toda cegueira caia por terra, que toda dificuldade, que toda barreira, que possamos verdadeiramente, ó Deus, servir ao Senhor da forma que o Senhor merece, que nós possamos nesta noite colocar a mão no arado e que nós possamos olhar para o alto e saber que quem sustenta as nossas vidas é o Senhor, e que nós não venhamos olhar para trás, que nós não venhamos olhar para as dificuldades do nosso lado, mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor, obedecer ao Senhor e seguir o caminho a qual o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós te louvamos nesta noite, porque eu sei que o Senhor está falando com o nosso coração, e eu sei que o Senhor é capaz de mudar o quadro da nossa vida nesta noite, neste lugar, e fazer com que nós venhamos ser muito melhores do que somos, ó Deus. Nós te louvamos e nós colocamos as nossas vidas, a nossa casa, o nosso coração diante do Senhor, em nome de Jesus.